Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa live de hoje, em que vamos falar sobre a microbiota e a disbiose intestinal. Você sabe o que significa isso? Vamos lá. Antes de começarmos, deixa eu ver quem está aqui. Vão mandando um oi para mim aí no chat, para eu saber de onde você está me assistindo, né? Manda um oi para eu saber. E eu quero ver pessoas de todo o campo aí me assistindo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou pedir uma coisinha bem rapidinha para você. Vamos lá. Clique aqui no botãozinho, tá, de compartilhar e manda esse link para aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que vive reclamando que está com a barriga inchada, de cansaço, o intestino desregulado, sabe? Então, esta live pode mudar a vida dessa pessoa, tá? De verdade. E se você ainda não me segue, já aproveita e clica aqui para me seguir, para não perder os próximos conteúdos, combinados? Vamos lá. Oh, que maravilha. Oi, Potinho, como você está? Sheila, que legal. De onde você... Potinho, você está na Bolívia, né? Sheila, de onde você está falando? Bom, vamos lá. Vamos começar já essa live, assim, porque nós temos aí uns 40 minutos, um pouco mais, e esse assunto é um pouco denso, e eu quero trazer o máximo de questões práticas, né, para a gente poder entender primeiro, porque disbiose, né, uma palavra difícil, né, para a gente poder entender como que a gente vai usar no nosso dia a dia também, tá? Então, vamos lá, bora para o que interessa. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não me esquecer. Ah, que legal, de Curitiba também. Eu quero que você, tá, pense aqui comigo, tá? Vamos lá, você já tentou de tudo, pode ser que você já tenha tentado dietas, exercícios, né? Olha lá, que legal, tem mais gente entrando aí. Suplementos, deve ter tomado todo tipo de remédio, indicação de uma pessoa que, toma esse remédio que é bom, né? Porque eu não estou entendendo a minha disbiose aqui, o meu organismo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu fico cansada, eu acordo cansada, eu até tento relaxar, mas eu não consigo, eu até durmo mais cedo, mas eu não consigo acordar bem, tá? E sabe aquele cansaço que não passa? Tem aquele rosto, né, que você sente que está cansado, começa a dar espinhas do nada. Então você começa a perceber uma série de coisas. É claro que ao longo da nossa vida, ao passar para cima de 35 anos, a gente já começa a ter muitos problemas, tá? Mas a gente vai vamos entender o que é tudo isso e o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tá? A ansiedade também, né, sem motivo, às vezes você está com uma questão de ansiedade e você também não consegue, peraí, mas o que está acontecendo comigo, né? Vamos lá. Ou também, vamos dar um exemplo aqui também, você vai no médico, já tem uma pessoa que me mandou aqui mensagem, Adriana, eu fui no médico e lá disse que tá tudo normal, tá? A única coisa que ele disse pra mim é estresse, tá? Que é emocional. Como assim? Mas por quê? Né? Eu não tô bem, eu faço atividade física, tenho meus hobbies e ainda assim estresse, né? Ou que de repente você não tem nada. Não, teus exames estão todos normais, né? As referências estão tudo certo, mas ainda você continua tendo esses sintomas, né? Pois é, muitas vezes a resposta tá num lugar. Vamos lá, oi, Patinho. Legal, muito. O Mário também entrou, tá meio longe aqui para eu poder ler, mas vamos conversando comigo aí que vamos nos entendendo aqui. Muitas vezes a resposta que nós precisamos ter está num lugar que quase ninguém investiga. Principalmente os médicos de hoje, né? O médico de hoje, os médicos, vamos dizer, os médicos normais, né? Que são os médicos mais antigos, eles têm um sistema de indicar e só fazer você tomar remédio. Eles não querem te dar a cura, né? Então, aí você fica só comprando remédio. E quanto mais você compra remédio, mais você toma remédio, pior você fica. Tá? Então, se você for procurar um médico especialista, procure um médico integrativo, tá? Para que ele consiga fiscalizar você, assim, o corpo inteiro, fazer os exames inteiros e consiga entender o que está acontecendo com você. Por quê? Porque normalmente esses médicos, eles não investigam essa parte mais específica, né? Até consegue investigar, mas ele não consegue entender o porquê que está acontecendo com você. Porque, com certeza, até o Mário falou para mim lá esses dias, ele fez os exames, para ele está tudo certo.
mas alguma coisa ainda está acontecendo com ele. Então vamos lá. Pega o seu cafezinho, acho que tá tarde para tomar café, né? Pega seu chazinho aí, tá? E vem comigo, aproveita aí para quiser ir falando as suas dúvidas aí. Eu vou estar recebendo também algumas mensagens aqui do meu time. Eu vou estar respondendo algumas perguntas também que são bem pertinentes para a nossa live de hoje. Então vamos lá. O que a gente vai aprender, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que mesmo você estando sozinho, você não está sozinho. Nós temos um universo de bactérias, vírus dentro da gente, tá? E para a gente entender uma história, né? Para entender a desbiose, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tá? Fica aqui comigo que vai valer a pena eu trazer esse conteúdo para você, essas informações para você. Durante mais de 100 anos, desde lá do século XIX, a medicina ela enxergou bactérias como inimigo. Então, nossa, vamos precisar matar essas bactérias. Tem muita bactéria dentro. A gente tem muita bactéria dentro da gente, então vamos precisar matar. E tudo começou com dois caras brilhantes, tá? O Louis Pasteur e o Robert Koch, tá? Eles descobriram essas bactérias que causavam doenças. E aí foi um estudo revolucionário, né? Salvou milhões de vidas. Porém, o que aconteceu nesse período? Eles mataram as bactérias, mas eles mataram as bactérias tanto boas quanto ruins, né? As ruins, que é o ideal, mas matou as boas também. Só que isso é um perigo para o intestino, tá? Perigo por quê? Porque essas bactérias boas, elas precisam estar trabalhando dentro da gente, tá? E é por isso que muitas das vezes, quando a gente come o açúcar, por exemplo, a gente está alimentando as bactérias ruins, porque as bactérias boas não comem o açúcar, né? Somente quem come o açúcar são as bactérias ruins. Quanto mais você come açúcar, mais infestação de bactérias ruins você vai ter dentro do seu organismo. Mas veja, vamos lá, calma lá, vamos conversar, vamos explicar devagarinho, porque senão vai dizendo quem que é essa louca aí, né, que está falando sobre isso, que eu não posso comer açúcar, tá? Na verdade, se a gente for analisar, a gente não poderia comer muita coisa, né, que nos foi ensinada aí. Mas sabe o que aconteceu naquele período lá dos dois cientistas lá? Eles generalizaram demais, né? Ele passou a achar que toda a bactéria era vilã, né? Que a bactéria era perigo para o intestino, tá? Era visto como um simples tubo. O nosso organismo era assim, ele entrava na comida e precisava sair. Era só isso, né? Entrava ali, fazia tudo que tinha que fazer e saía. Era só isso que era a função do nosso intestino, tá? E as bactérias moravam ali, tá? Elas eram tratadas como se fossem passageiras, né? Indesejadas, né? Então, na melhor das hipóteses, eram ignoradas e na pior também eram vistas como bomba relógio. Ah, sim. Por quê? Me conte por quê, Patinho. E aí vieram, tá, os antibióticos, porque eles precisavam matar essas bactérias. Eles entenderam a quantidade, trilhões de bactérias nós temos dentro do nosso organismo. Principalmente no intestino, mas nós temos bactérias por todo o corpo, tá? Mas a grande concentração está no nosso intestino. Daí veio uma ideia muito perigosa, esses dois cientistas, né? Esses dois médicos. Vamos matar todas as bactérias que surgiram no organismo aí das pessoas aí, dentro do intestino, aí vamos precisar matar. E como se, para resolver o problema, né, fosse realmente só isso, tá? Só que as pessoas continuavam com o problema. É como se você fosse matar a barata. A barata é uma coisa muito difícil de matar, né? Ela mata, mas ela sobrevive ainda. Na verdade, você pensa que matou, mas ela ainda sobrevive, tá? Só que veja, os caras lá, eles estavam certos antes de todo mundo. Eles precisavam entender o porquê que nós tínhamos essas bactérias e que eles não poderiam matá-las, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui ainda, tá? Uma curiosidade muito, muito interessante para vocês aqui. Em 1908, um cientista russo, não vou me lembrar o nome dele, ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, tá? Ele já desconfiava, né, que as bactérias do nosso intestino podiam ser nossas aliadas. Só que ele não conseguia mostrar a tese dele, porque, pelos estudos lá no passado, que eles falavam que as bactérias eram ruins e que a gente precisava matar tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo entender. Isso, exatamente. A gente não precisa
não precisamos do açúcar no nosso organismo, né? O nosso corpo ele consegue já produzir até com a proteína da carne, tá? Vamos lá, então assim, ele não o rapaz lá, ele não conseguiu, o Russo, ele não conseguia conduzir a pesquisa dele, né, a tese dele, porque já era falado, não, que é assim, as bactérias são ruins, a gente precisa matar. Mas ele queria mostrar para as pessoas que sim, as bactérias no nosso intestino, elas podem ser nossas aliadas, elas não são inimigas, tá? E daí, por isso que nesse período ele conseguiu lançar, né, começou a se falar que aquele iogurte, né, com lactobacillus era o melhor para a nossa saúde. Em tese, sim, tá? Aquele lactobacillus e Yakult, né, como você falou, nem posso falar as palavras aqui, né, para não ser cancelada, mas, sim, a gente pensava, né, que eles eram muito bons para o organismo. O lactobacillus, sim. A questão é que a empresa formulou tudo isso e colocou açúcar, né? Então a gente, entre aspas, achava que estava fazendo alguma coisa com o nosso organismo. Só que esse cara, ele estava 100 anos à frente de muita gente, né? De muitos cientistas. Mas na época, sem tecnologia para provar, ficou como se fosse uma mera curiosidade, né? Ninguém levou muito a sério essa história, tá? Só que teve uma virada de chave aí. A grande mudança veio, na verdade, nas últimas décadas, né? Foi 1908. Passado um tempo que começou realmente a ser falado mais, apareceu mais cientistas e tal, e começaram realmente a difundir esse material todo aí. Então, nessa década veio com uma tecnologia maior, chamada de sequenciamento genético, tá? De uma nova geração. Então, pela primeira vez, os cientistas conseguiram mapear o DNA, né, dessas bactérias aí, do nosso intestino, sem que a gente precisasse cultivar, sem que eles precisassem cultivar dentro de um laboratório, porque pela quantidade que nós temos lá, se abria o intestino, né, e pegava a quantidade necessária para fazer o estudo. Então aí começou a melhorar a história toda, né? Isso aí, vamos lá. Boa noite para vocês. E quando eles conseguiram fazer tudo isso com essa nova tecnologia, as pessoas levavam um susto, né? Porque nós temos um universo inteiro aqui dentro, milhões, milhares de espécies diferentes, não é apenas de uma linhagem, não. São milhares e milhares diferentes, vivendo assim em comunidades, tá? E são complexas mesmo, fazendo coisas que ninguém imagina. Olha como que o nosso organismo é inteligente. Como que nós vamos imaginar que nós temos milhões, trilhões de espécies trabalhando dentro da gente. Né? E a gente querendo matar as bactérias, né? Tomando antibiótico. Você acaba com o teu organismo, você acaba com a tua microbiota intestinal. Só que a gente entende, né? Entende não, a gente sabe que os médicos, eles saem da faculdade, não estou falando todos, mas a grande maioria, eles saem com mentalidade. Eu preciso remediar o meu paciente. Eu não posso curar, porque se eu curar, quando é que ele volta aqui? Né? Como é que ele volta? Quando é que ele volta a pagar uma nova consulta? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né, vendendo remédio, né, nos laboratórios? Então, assim, não vamos falar disso aí, porque nós vamos muito longe, né? E a ideia aqui é realmente mostrar esse conhecimento para que você use no seu dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Além dessas bactérias, né, além da quantidade, né, de micro-organismos aí, né? Tem uma pesquisa, tem um projeto Human Microbiome, revelou que essas bactérias, elas não são passageiras, né? Elas são trabalhadoras essenciais do nosso organismo, tá? Eles regulam a nossa imunidade, produzem neurotransmissores. Olha só, olha quanta coisa eles fazem, umas coisinhas de nada, né? Que a gente pensa que, né? Eles metabolizam nossos hormônios, né? Nos protegem contra invasores, né? Produzem vitaminas. Olha como que é. E por que os médicos querem matar nossas bactérias? Sempre quiseram, né? Tá? Com tudo isso que a gente sabe, agora que a gente já aprendeu aqui, nós vamos entender a grande importância daqui para frente de cuidar do nosso intestino. Você vai sair então? Qualquer coisa você me dá um oi depois, tá? Eu queria tanto perguntar o que você aprendeu, uma coisinha aí. E aí, depois de tudo esse estudo, né, nasceu ali vamos voltar, falar aqui um pouquinho sobre
Tá bom. Porque a microbiota passou a ser considerada um órgão. Vamos lá, mas como assim, né? Só que diferente de qualquer outro órgão, tá? Claro. Diferente do estômago, né? Claro, diferente do pulmão, diferente do coração. É como se fosse realmente, foi dito assim, não, essa microbiota é como se fosse um órgão, porque dentro dele, dentro de todo esse sistema aqui, é como se fosse um órgão coletivo, vivo, dinâmico, que muda tudo, que muda o tempo de tudo, que trabalha, que lida com os hormônios, né, que produz vitamina, mata os invasores em grande quantidade, mata aí os invasores. Só que quando você toma antibiótico, você mata as boas, né, e só fica com as ruins. Tá? E aí nasceu essa nova forma de pensar, assim, a gente saiu de bactérias, né, que devem ser combatidas no ecossistema, que deve ser muito bem cuidado. Então a gente precisa entender agora que nós precisamos cuidar da nossa microbiota intestinal, tá? Justamente para a gente não ter problema com desbiose, tá? E dentro desse novo olhar, foi vindo, né, passando os anos, essa última década, dentro desse novo olhar, que aparece esse conceito moderno de desbiose, tá? E que é o assunto principal da nossa live de hoje, tá? Bom, eu quero ver aí com você se está tudo certo, se você tem uma pergunta para me fazer, já recebi algumas aqui, mas eu quero saber de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Apareceu um sinalzinho aqui que a minha internet estava ruim, mas acho que aparentemente está tudo certo, né? Vocês estão gostando? Qualquer coisa escreva aí, aproveita para compartilhar, tá, essa live com alguém que de repente precisa ouvir isso ou que nunca tenha ouvido falar sobre todo esse universo, né, de bactérias. Nossa. Me conte, Mário. Você escreveu o quê? Tô vendo a gente chegando também. Isso aí, vamos lá. Muito bom. Então, para quem entrou agora, para quem não tá entendendo nada que eu tô falando, sejam bem-vindos. Só fiquem por aqui pra gente entender mais. Ah, legal, Tina. Legal. Eu vi que você entrou faz pouco tempo no grupo, né? Alguém te indicou? Qualquer coisa você vai escrevendo aí. Bom, vamos lá. Afinal, Adriana, o que é desbiose? De verdade, o que é desbiose? Tá? De forma bem simples. Vamos ao ponto principal. O que é desbiose intestinal? Tá? De forma direta, é quando o ecossistema do seu intestino sai do equilíbrio. E em qual momento? Tá? Mas atenção, isso é muito importante. Tá? Não é simplesmente ter sua bactéria ruim, tá? Essa é uma visão antiga, né, simplista. Vamos lá. Desbiose envolve muito mais, tá? Envolve você perder as bactérias boas, que como que a gente perde? Tomando antibiótico, consumindo algum certo tipo de alimentos, que a gente vai saber lá na frente. Eu já estou dando spoiler aqui, tá? E justamente quando você mata essas bactérias boas, aquelas que te protegem e trabalham para você, elas precisam ser em maior quantidade dentro da gente. Só que a gente acaba matando sem querer, lógico, justamente pela nossa alimentação. E quando você está matando, as oportunistas, vamos dizer assim, né? Há um excessivo crescimento dessas oportunistas, né, que são aqueles micro-organismos que ficam lá quietinho dentro da gente e quando está tudo bem, está lá, tá? Mas quando há um desequilíbrio, né? Aí elas, em maior quantidade, acabam matando as boas, e daí elas aproveitam para crescer muito mais. E tem fases do ano, tem fases de dias que a gente tem essa microbiota, esse excesso de bactérias ruins em maior quantidade em determinados momentos, tá? E tem realmente nos momentos que você tem mais estresse, que você não dorme bem, quando você toma antibiótico. Ah, Adriana, nunca mais vou poder tomar antibiótico. Veja, o ideal era que a gente pudesse nos alimentar de forma ideal para o nosso corpo, né? Para a gente poder alimentar as bactérias de forma mais natural. E se você for consumir um antibiótico que você acha a necessidade que você precisa consumir, então daí você faz um tratamento ali antes, né? Isso não acontecer. Claro, nem sempre você vai saber que você está doente, tá? Mas se você consegue isso antes, tome um probiótico antes, né? E depois, na sequência daquele medicamento que você tomar, você toma um probiótico também. E depois a gente vai falar também quais são esses probióticos. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui. Já ouviram falar do kefir? Esse seria um dos que você poderia consumir com mais
me mandaram uma mensagem aqui, mas depois eu vejo, tá? Depois eu respondo a pessoa. E que você pode consumir e que você consegue dar uma regulada na sua microbiota e trazer ela, tratar ela de volta, né? Tá? Bom, a gente já falou aí do crescimento, né, das oportunistas, tá? Que são o quê? Que são aqueles micro-organismos que ficam lá quietinhos, lá, esperando a oportunidade, né? Quando deu uma quebra ali, você teve algum problema maior de saúde, sei lá, ou de emocional, aí é a hora que elas acordam e começam a eliminar as boas, né? Que é o que acontece, na verdade, essa perda de diversidade, né? E talvez seja realmente, essa é a mais importante de todas, né? Quando acontece essa perda de diversidade. Tem também os probióticos que a gente toma manipulados, né? Mas a gente pode deixar aí de exemplo depois também. Mas veja, quando eu falo para vocês que nós temos uma quantidade expressiva, trilhões de bactérias no corpo, não micro-organismos, né? Chamamos bactérias, não é só bactérias, tá? Seriam fungos, vírus, parasitas, tudo isso faz parte desse ecossistema intestinal. Se eles estiverem em harmonia, tá tudo bem. O problema é quando eles estão, né? Os ruins estão acelerados, né? Estão fazendo tudo aí para confusão. Estão fazendo um carnaval dentro da nossa barriga, né? Vamos lá. E quando a gente fala em desbiose, é esse desequilíbrio, né, de todo mundo que está ali dentro, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Ah, tá. Vamos lá, nessa guerra, quem ganha, fazendo o quê? Vamos lá. Nessa guerra, o que acontece? É você que comanda o seu organismo, né? O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo de dentro para fora o que nós temos. Então, nós temos escolhas todos os dias, não é? Você não tem escolha de acordar, ou você tem escolha de dormir um pouco mais, desligar lá o telefone, dizer, vou dormir um pouco mais, 5 minutos a mais. A gente tem escolhas. Levanta e já vai fazer as coisas que tem que fazer, atividade física, nós temos escolhas. Nós temos escolhas antes de você colocar o alimento para dentro, nós temos escolhas quando a gente vai no mercado, que a gente escolhe a nossa salada, que a gente escolhe a nossa alimentação, e aí tudo vai, né? Então nós temos escolhas. Quando o teu organismo está guerreando, é você mesmo que está guerreando o seu próprio corpo, porque você está colocando para dentro certos tipos de alimentos, está dormindo em hora errada, né? Não está tratando a tua ansiedade, né? Com uma respiração, pisar no chão, fazer caminhada, fazer uma atividade física. Então, assim, nós temos opções, nós temos nossas escolhas. Nós escolhemos guerrear nós mesmos. Então, assim, aí você começa a pensar, peraí, mas não faz sentido. Faz, porque se nós estamos com as bactérias em excesso, bactérias ruins, vírus, fungos, parasitas, é porque nós mesmos que estamos consumindo. É claro que pode ser que uma situação a gente traga esse tipo de bactérias, de vírus e fungos numa própria salada, que a gente não lava direito, né? Mas a gente tem como fazer uma limpeza aí, né? De parasitas, né? Que seriam quando a gente faz a desparasitação, tá? Tudo também tem o dia certo, a lua certa. Tem gente que fala assim, lá vem a Adriana falar sobre lua, né? Sobre essa energia. Veja, você sim, é o ideal se nós trabalhamos aí na agricultura, nós já usamos as fases da lua para plantar, para colher, para deixar ela dormir, para fazer ela acordar, né? A planta, como que a gente não vai fazer isso com o nosso corpo? Então, a gente tem realmente as datas certas, o período certo, a lua certa para você fazer a desparasitação com um determinado tipo de remédio, né? E depois, medicamento, tem duas formas. Os naturais, né? De forma natural, que são chás aí e tal, as sementes, e também tem os antibióticos. Aí você que vai escolher, tá? Eu não quero falar aqui em nomes, né, de marcas, porque qualquer coisa depois a gente pode falar no grupo lá para vocês de separado, para a gente não aqui, de repente não ser cortado aqui da live quando eu falar em marcas, tá bom? E você entendeu um pouco, Mário, o que você me falou, tá? Essa guerra quem ganha? Se a gente está bem, se você se sente bem, a tua pele está bem, você está bem com você não sente enjoo, você não está com a barriga estufada, você consegue fazer uma atividade física e você percebe que você, tô evoluindo, a minha performance está boa, você está bem com você mesmo, você está bem com a sua microbiota, né, o seu intestino, está tudo funcionando. Agora, se você sente, como eu já falei no início da live,
tem aquele cansaço que você não entende de onde vem, mesmo você dormindo, né? Só que veja, nós temos as questões também de você dormir no horário certo. Aí pessoas falam, mas eu não... Tem gente que fala pra mim assim, mas eu não, Adriana, eu não consigo dormir antes da 1. Só que daí, como eu já falei, é uma escolha sua. Se você sabe que a partir das... É o ideal a gente dormir aí perto de umas 10 horas. Ah, não consigo, eu cheguei nessa hora do trabalho. Mas daí, você tem, né, você tem a sua escolha de dormir esse horário ou tentar o máximo possível, quando der, dormir no horário mais cedo, tá? Porque nós temos a questão do ciclo circadiano aí, né? Então, se você não entende isso, você vai desregular, sim, a sua microbiota, você vai ter desbiose, né? Tá? Veja, o nosso intestino, ele é considerado como se fosse um dos órgãos principais do nosso organismo. Porque se ele não trabalha, a gente não consegue. O que nós vamos fazer se ele não parar de funcionar? Né? Quando a gente fala, então, né? Vamos voltar um pouquinho na questão das bactérias. Então, nós não temos só, né, as bactérias ruins. A gente tem os fungos, os vírus, os parasitas, tá? Tudo isso faz parte desse ecossistema nosso, intestinal. E quando a gente fala em desbiose, é porque realmente está em desequilíbrio aí, quando está tudo errado, né? Quando você está inchada, enfim, inchado, né? Vamos lá, vou fazer uma analogia aqui, né? Para ficar mais simples, a analogia de um jardim. Eu adoro essa analogia, por quê? Porque ele explica isso perfeitamente, né? Pensa aí no seu intestino como se fosse um jardim, tá? Quando está tudo bem, é eubiose. Tá? Quando você não tem problema nenhum, as suas bactérias estão tudo certo, estão em quantidade normal, né? Equilibradas ali, as boas e as ruins, está tudo certo. Porque lembra, não existe a escuridão sem a luz, né? Nós temos o yin e o yang, tá? E aqui não vamos passar disso aí, né? De questão de energia, mas a gente precisa sempre do bom e do ruim. Nem sempre o ruim é totalmente ruim. A gente precisa ter sempre o equilíbrio, tá? Então, nem sempre só o bom, porque também nós vamos passar desse equilíbrio. Então, nós precisamos desses dois lados aí. Para quem já estudou o Kybalion aí, né, fala muito sobre isso, tá? Essa dualidade aí. Quando tá tudo bem, então, é eubiose, né? Que quando o jardim está lindo, está florido, tem uma variedade enorme de plantas, né? Maravilhosas, flores, árvores, tudo floridas, frutíferas, né? Ervas aromáticas, você passa pelaquele jardim, né? Tudo, a grama tá verde, perfumada. Tá? Então, cada planta aí tem uma função. Sim, exatamente. A primeira coisa que precisa fazer, por isso que muitas pessoas tentam fazer emagrecimento e não conseguem. Por quê? Porque não desparasitou. Não adianta. Porque se não fizer a desparasitação, vai ter aquela quantidade de bactérias ali excessivas, né, que você não consegue emagrecer, porque realmente tem uma série de coisas envolvidas, né, emocionais e tal. Mas vamos falar da questão fisiológica, né, biológica e biológica. Se você não faz a desparasitação, você até consegue emagrecer, mas volta muito rápido. Por quê? Porque por causa da desbiose, né, o teu organismo aí está com problemas e as bactérias, elas se acumulam muito mais. Você volta a inchar, volta a ficar com barriga. Você não tem aquela barriga, como assim? Justamente por causa disso, tá? Então é muito importante a desparasitação. No grupo lá, a gente vai ter a live hoje e nós vamos ter a live amanhã. Eu vou ver se eu trago amanhã, então, para vocês. Eu vou postar no grupo quais são os remédios, tá? Pra gente fazer a desparasitação. Para quem já quiser fazer, nós temos que realmente tomar na lua certa. E a gente pode fazer um desafio para quem vai fazer a desparasitação, para que a gente faça todos juntos, tá? Nós vamos tomar exatamente na lua certa, espera 15 dias e nós tomamos em dose única na outra lua. Então, espera 15 dias e toma na sequência, tá? E com isso, a gente vai fazer esse desafio para que lembre o outro também, ó, lembre de comprar aí o medicamento. Então, nós vamos ter duas possibilidades também. Então, a medicação, que já tem na farmácia, tá? Não é tão barato, mas vale a pena, porque você pode tomar 2 vezes por ano, mas também uma vez já é bom, 2 vezes seria o ideal, tá? Mas também temos a possibilidade, para quem não quer gastar aí com medicamento, utilizar os chás funcionais, as ervas aí, que daí eu também vou estar passando para vocês, tá? É o ideal, sim, a gente fazer a desparasitação, tá? O que muitos profissionais, eu não entendo por que os profissionais não ensinam. Isso é muito barato, é muito simples. E quando, imagine, o teu paciente tem uma melhora muito grande, é um case de sucesso, né? Então, vamos
trabalhar isso para que a gente vamos passar para frente essa informação. Mudança de hábito, com certeza também, né? Vamos lá. Vamos voltar para o jardim aqui. Então, nosso jardim, a grama tá verde, tem flores, tem frutos, tá tudo aromático, tudo perfumado. Cada planta aí tem a sua função. Um dia dá sombra, um protege uma outra e assim vai, tá? Inclusive até abelhas, né? Começa ali a polinizar ali as florzinhas e tal. O solo é fértil, a gente entende que o solo é fértil, né? Por quê? Porque tá tudo muito fluido, né? Ele tem nutrientes, tá? Tem suplementos, vamos dizer assim, tem água na medida certa, né? Harmonia total. E vamos pensar então nessa analogia no nosso organismo, tá? Quando a desbiose se instala dentro da gente, é justamente por causa da nossa alimentação. Eu não como nada diferente. Vamos lá. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à questão de nada, tá? Eu só quero passar a informação. Se você come trigo, né, glúten, tá? Se você não tirar o glúten, não que você que não tenha, né, nenhum problema com glúten, mas com o consumo, uma hora você vai ter problema. Então, por que não tirar agora? Aí tem gente que fala assim pra mim, Adriana, mas se eu tirar o trigo, eu vou comer o quê? Tem muita opção. Gente, pelo amor de Deus, não vamos seguir por esse caminho. Tem muita opção. Até o Mário falou assim que ele mudou os hábitos dele, né? Ele já se alimentava bem, até porque ele é magro, só que ele tinha alguns hábitos ruins, é natural, né? A gente não aprendeu tudo isso, a gente vai aprendendo ao longo da vida. E com profissionais integrativos, tá? Não esses médicos aí, antigos aí que saem da faculdade só para remediar o paciente, não é para curar, não é para nada. Eles nem sabem, eles nem vão buscar a causa do problema, tá? Aí vamos lá, aí depois de tudo isso, esse jardim está organizado, né? O solo é fértil e tal. Aí quando você percebe que a desbiose está instalada, quando que eu vou perceber isso? Né? Quando as ervas daninhas começam ali a crescer no meio daquelas flores lindas, né? Descontroladamente. Já percebeu quando você planta uma florzinha, ela demora para crescer, daqui a pouco tá cheia de mato em volta? Como assim? Né? Aí elas vão roubando, né? Essas ervas daninhas aí, né? Vão roubando o espaço, os nutrientes do solo, fazem sombra para essas plantas que precisam de sol, né? As flores vão murchando e assim vai acontecendo, né? Olha quanta coisa vai acontecendo. As árvores vão ficando mais fracas, a grama morre e só fica a erva daninha. Nossa, estresse, né? O solo vai empobrecendo, né? Porque daí essas ervas daninhas vão consumindo tudo, né? E a diversidade cai. Então, esse jardim que era lindo, bonito, maravilhoso, como nós, né? Funcional, vira um matagal. Feio, né? Improdutivo. E daí, assim, exatamente isso que acontece dentro do nosso intestino com a desbiose. Tá, mas Adriana, vamos lá. Como que eu vou entender, como que eu vou saber o que eu preciso fazer? Vamos lá, mas vamos dar uma sequência aqui. Deixa eu só ver o que você falou aqui, mano. A gente vai fazendo a mudança devagarinho, tá? Porque não é tão fácil também, né? Nós aprendemos uma vida, eu tenho 52 anos, aprendemos uma vida, certos tipos de alimentos, assim, nossa, que antigamente, não sei se vocês viam essa propaganda, né? Aquele Kellogg's, né? Ai, não posso falar as marcas. Que você comia aqueles cereais lá, né? E com leite, e iogurte e tal. Leite inflamatório, né? Kellogg's, né? Vamos dizer, aqueles cereais, né? Puro açúcar. E aonde que nós vamos ter... eles acham, não, é por energia. Não, energia vai dar aquele pico de insulina e energia que você não vai ter. Tá? Você vai precisar comer, você vai comer aquilo achando que tá maravilhoso, de bem, de bom, e daqui a pouco você vai ter fome de novo. Tá? Então é exatamente isso que acontece com o nosso corpo, com o jardim, né? Essa desbiose. Você vai descuidando, a gente vai descuidando. Até o Mário falou para mim, né, agora há pouco, que ele foi num evento em que havia muitas pessoas obesas. E essas pessoas obesas são jovens, né? As pessoas estão se descuidando. Não fazem atividade física, né? Quando fazem com raiva, não querem fazer. Não, porque eles estão fazendo. Só que comem errado, não estão nem aí, parece que não estão nem aí com a vida. Como assim? São jovens, né? Eles estão lá bebendo e comendo fritura, achando que a vida é só isso. Só que você paga um preço. Eu quero me divertir. Tudo bem, você paga um preço. A gente paga um preço, sempre. Você sempre vai pagar.
E daí, a desbiose, ela não fica apenas no intestino, tá? Ela espalha pelo seu corpo inteiro. Tem pessoas que têm alergias na pele, né? Aparece uma série de coisas, espinhas, enfim, uma série de coisas, porque a desbiose ela não fica só ali, tá? Em excesso, aquela quantidade de bactérias, todo aquele ecossistema ali desregulado, ele espalha pelo corpo inteiro, tá? E o que a microbiota faz pra gente quando a gente tá saudável, tá? Antes de falar dos problemas, eu preciso que você entenda o tamanho do trabalho que essas bactérias fazem por você todo dia. Por isso que a gente precisa cuidar, tá? A gente precisa cuidar como se fosse nosso único filho, tá? A digestão e a nossa absorção, né, dos alimentos. Quando eu falei num vídeo esses dias que você é o que você come, mas vai um pouco mais além. Você é o que você come e o que o seu corpo absorve. Porque se você não está com o organismo regulado, né, em equilíbrio, nem isso vai, nem os nutrientes vai absorver. Porque teu corpo está travado ali, né? Ele não consegue absorver a quantidade de nutrientes necessários para que você desenvolva uma qualidade de vida boa, né? A digestão legal e tal. Então, e quando a nossa microbiota está funcional, né? Está trabalhando direitinho, a nossa digestão vai ficar boa, a absorção aí dos nutrientes dos alimentos que a gente vai consumir vai ser maravilhoso, vai fazer o trabalho certo, tá? Elas ajudam, a microbiota ajuda a quebrar os alimentos que você sozinho não consegue, né, digerir. Então ele faz todo esse processo aí, especialmente as fibras, que são as fibras que fazem a microbiota trabalhar bem, tá? Quando a nossa microbiota está saudável, nós conseguimos ter uma fábrica de vitaminas, porque o corpo vai absorver as vitaminas, os nutrientes dos alimentos e vai transformar em vitaminas, tá? Que são o quê? Produzem aquela vitamina K2, a K, né? O ideal é a K2, tá? Que ela é essencial para quê? Para a coagulação do nosso sangue, tá? E várias vitaminas do complexo B. Se você não consome vitaminas do complexo B, principalmente a B12, ao passar dos anos, você vai ter problemas, né, de cognição, tá? Demência, tá? E veja, a questão da vitamina B12, nós conseguimos muito mais nas proteínas, tá? Carne vermelha. Encontramos em outras carnes? Encontramos. Mas aí você teria que consumir uma quantidade muito grande de carne para você poder trazer a quantidade de B12 que nós precisamos consumir. Então, o que acontece? A B12, quando a gente precisa fazer um exame específico, tá? Hoje, você veja como é que é a medicina aí, os médicos aí, eles estão meio de sacanagem com a gente. Tinha uma referência lá atrás, que a B12 tinha uma quantidade, uma referência lá não era de 1000, tá? A referência lá que a gente precisava consumir. Então, você precisava consumir aquela quantidade para você estar tudo bem, funcionando cognitivamente. Só que eles começaram a diminuir as referências. E daí foi diminuindo para 900 e agora, daqui mais um tempo, eles vão ter que diminuir, eles vão anotar lá nas referências médicas para que o paciente, estando bem, ele precise só de 300. 300 é muito pouco para a gente trabalhar a demência. É muito pouco para a gente trabalhar o cognitismo. Você vai precisar fazer alguma coisa, você não vai ter, sabe aquela rapidez que você precisa resolver? Você não consegue, você não tem cognição, você não consegue mexer a mão. Às vezes você pensa em fazer, você não consegue. Então, assim, por quê? Porque eles querem justamente fazer com que eles, tirando a referência de 900 para 300, você precise tomar remédio para demência. Você precisa ter Alzheimer. E daí eles vendem medicamento para você. É ruim você saber disso, mas é ruim você saber disso, mas nós temos que saber, tá? Vamos lá. Anotou uma frase sobre esse assunto. Mas o que me conte, o que você tem de dúvida ou uma pergunta, Mário, para eu poder te orientar. Então, vocês entenderam? Quando a nossa microbiota está funcionando direitinho, nós temos uma fábrica de vitaminas trabalhando ali, produzindo dentro da gente, que é a vitamina K, essencial, que é, né, a regulação do sangue, a coagulação do sangue, e as vitaminas do complexo B, tá? Nós temos aí, funcionando, um exército de defesa. Vamos dizer, 70% a 80% das nossas células imunológicas estão no intestino. Então, nós temos lá hormônios, né? Hormônios da alegria, de tudo que estão ali trabalhando.
Se está desregulado, você fica emburrado, né? Você fica... Já viu aquelas pessoas que você dá bom dia, a pessoa nem te olha? Ela não está tratando o intestino dela, não toma água, enfim, não cuida, né? Por quê? Ela nem pensar, ela não consegue pensar, porque a microbiota dela não está funcionando. Então, as bactérias boas, elas treinam e regulam esse exército, tá? Justamente por isso que nós precisamos ter uma quantidade um pouco maior, porque elas morrem mais fáceis, tá? E as ruins é o que mais ficam ali, né? Dentro de você ali. Isso que dá raiva. Como que as ruins ficam mais tempo dentro da gente, né? Por isso que a gente tem que cuidar dessas únicas boas, tá? Sem elas, né, o seu sistema imune, ele fica totalmente perdido. Você não, a tua imunidade, daqui a pouco... Sabe aqueles momentos assim? Eu nunca fiquei. É muito raro eu ter gripe, resfriado. Então, assim, eu vejo que tem gente que tá sempre resfriada. Cura, daqui a pouco tá de novo. Cura o resfriado, daqui a pouco tá de novo. Por quê? Porque justamente isso. A imunidade fica muito baixa, né? Esse exército que nós teríamos, que tem quantidade boa aí de bactérias boas, nós não temos. E elas não conseguem trabalhar, né? Então aí, porque elas estão matando, as bactérias ruins estão matando as boas, tá? Aí nosso sistema imune fica perdido, tá? Ou ataca um pouco, né? Ou você pega muita infecção. Ou você fica aí com dor de garganta, ou você, sei lá, dá algum problema aí, dá algum BO, aí você fica mal. E você recupera e volta de novo. Recupera e volta a ficar mal de novo, tá? Aí, com tudo isso acontecendo, vai e volta. Você toma um antibiótico que mata mais ainda as nossas bactérias boas, né? E daí você começa a ter problemas de alergias, né? Porque muito antibiótico. Se você não toma probióticos depois para regular a sua microbiota, você vai ter problemas de doença autoimune. E aonde também que a gente consegue esse problema? Onde que a gente adquire as doenças autoimunes? Através do glúten, tá? É o trigo, o trigo que ele foi transformado. Né? Então a gente... Como assim, Adriana? Eu posso comer pão? Não posso? Posso comer bolo? Poder, a gente pode tudo, tá? Até o Mário falou comigo, eu falei que eu não posso. Não, poder a gente pode tudo. Só que você tem que ter uma consciência. Você tem que conhecer, você tem que ter autoconhecimento do seu corpo. Eu comi isso hoje, amanhã, tal. Como que tá reagindo no meu organismo? Então eu já tenho que saber que isso eu não posso comer, que leite eu não posso tomar, que trigo eu não posso consumir. Por quê? Porque vou ficar estufada, vou ficar inchada. Sabe quando você tira o açúcar? A primeira semana que você tira o açúcar, essa banhinha aqui, a gente já tira, a gente já perde. Aí você elimina o glúten. Nossa, você fica assim, ó, só minha barriga. De verdade. A gente só fica com barriga porque é natural, né, da gente, né? Uma realidade a gente ter, mas pelo menos um inchaço, quando você toca assim, né, que marca, é porque a pessoa tá inchada, tá com retenção de líquido. Mas quando você tá trabalhando todo o seu sistema, cuidando ali das bactérias, você desincha, tá? Então, por isso que seria o ideal a gente poder... Posso consumir trigo? Pode. Mas se você tem inchaço, você teria que fazer uma remissão aí para que você conseguisse não ter problemas nenhum, né, a mais, né? Não matar suas bactérias, porque você vai ficar inchada, inflamada, tá? E com inflamação a gente não emagrece. Para quem está aqui na live, com o intuito de emagrecer, se você está aí inchada, você não consegue, se emagrece e volta, né? Primeiro que a gente vai fazer a desparasitação primeiro. Então, vamos lá. Quando a nossa microbiota também está regulada, bonitinha, né? É como se fosse um guarda-costas aí, tá? Contra os invasores, tá? Tá nos protegendo. Os invasores estão tentando bater ali na parede, né, do intestino e as boas estão, com uma maior quantidade, protegendo a parede do intestino, tá? E quando essas bactérias boas vão morrendo, aí acontece a permeabilidade intestinal. Os outros vão entrando, né, e vão atacando, tá? Como se fosse a permeabilidade aí. Enquanto isso, quanto nós estamos bem, as bactérias ruins vão batendo e não conseguem, tá? Elas morrem. Vem outras, elas morrem. Enquanto eles estão defendendo você, né? O teu organismo. Então, como se fosse um guarda-costas aí, né? Essas bactérias, elas competem juntamente com as ruins o tempo todo, tá? Por espaço e por comida. Então, assim, e ainda,
essas bactérias boas, né, e saudáveis, elas produzem substâncias antimicrobianas, tá? Como assim? Elas são chamadas de bacteriocinas, tá? Porque elas precisam produzir essas outras bacteriocinas aí justamente para uma ajudar a outra. Então, a função dessa, né, que seria das bactérias vai fazer um trabalho, essas bacteriocinas vão fazer outra, e assim vão se desenvolvendo mais aí, né, no nosso intestino, trabalhando a nosso favor. Vocês estão entendendo? Vamos ver o que o Mário falou aqui. E se a pessoa come o que quer, vai vestir? Sim, vai vestir o que lhe couber, exatamente. Aí, assim, tinha uma colega que ela estava nesse pensamento assim, nossa, eu vou comprar uma roupa, e daí ela usava 36. E foi passando o tempo, passando os anos, no ano seguinte ela já estava usando 38. E ela queria tal determinado tipo de roupa. Aí quando chegou, foi passando o tempo, e ela, nossa, não estou servindo mais um 38, eu vou ter que comprar um 40. E foi lá e comprou 40, porque ela queria muito aquela roupa. Só que em determinado momento, um dia eu fui com ela e falei assim, menina, você usava 36. E todo ano que você vai comprar roupa, aí você compra um número maior. Porque é muito mais fácil você comprar um maior do que você fazer uma dieta. Por que você não faz uma dieta e volta pro 36? Pô, virou uma chave nela, realmente, porque era muito mais fácil. Tá bom eu comprar aquela roupa larga, né? Então, ninguém vê. Não, agora é a hora de você se cuidar. Porque agora você sabe que você precisa tratar da sua microbiota. Você precisa desinflamar o teu organismo. Você precisa desparasitar, justamente porque... E não é só questão, né, de estética, né? A questão da barriga visceral, né, dessa gordura visceral, ela é um infarto, dá infarto. Então, assim, por que eu vou deixar as coisas acontecerem? Por que eu vou comprar um número maior? Porque eu sei que daqui mais um mês vai ficar boa aquela roupa, né, mais larga. Não, volta para o que você era. E as pessoas, elas foram automaticamente aumentando de peso e não foram percebendo. Ou fingindo que não está percebendo. Tem gente que nem se olha no espelho, sabe? Então, por isso que eu volto a falar. A gente tem... Eu não vou falar de questão religiosa aqui, mas o seu corpo é seu templo, né? Na Bíblia estava dito isso. Você tem que cuidar, você tem que preservar esse templo. Fazer manutenção, pintar, raspar, fazer tudo que tem que fazer. E a gente faz isso no nosso dia a dia, cuidando, fazendo a nossa dieta, fazendo o jejum, tá? O jejum aqui eu faço o jejum metabólico, posso ensinar vocês também. O jejum metabólico é aquele jejum em que você fica lá o período, normalmente, de 16 em jejum e 8 horas livre para alimentação. E é lógico, né, que você faz um jejum de 16 horas. Você vai fazer uma alimentação cetogênica, né, com mais gordura, né, mais proteína e menos carboidrato. E isso, na verdade, assim, boa você lembrar, quando a gente fala em fungos aqui, nós estamos falando dos fungos e bactérias ali, aí nós estamos falando das boas. Mas quando esses fungos estão em excesso dentro do nosso organismo, né, dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago, é quando causa o quê? Unheiro, né? Pessoas que têm unheiro nos pés, principalmente nos pés, né? Não é só porque está ali muito tempo com o sapato, né? Ou porque tem... porque já trouxe de alguém, usou meio de alguém, sapato de alguém. Tá? Porque justamente tem uma quantidade excessiva de fungos aí no intestino. E é perigoso, sabe? É perigoso a gente ter fungos dentro da gente. Tá? Queda de cabelo, começa a ter uma série de coisas. Principalmente, quando você sabe que tem fungos, é justamente nas unhas. Principalmente, começa nas unhas. E depois começa a dar problemas aqui, né? De calvície e tal. E assim vai, deslancha, né? Então, pra gente já dar um exemplozinho aí. Nós vamos fazer. Você vai falar 24 da lua cheia? Dia 24 da lua cheia? Depois a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar no grupo lá. Vamos voltar aqui. O chá para matar fungos e bactérias é o chá de cravo, tá? Ele é antifúngico. Bom, então vamos dar um spoiler aqui antes de terminar a live. Você vai ferver pelo menos uns 5 minutos o cravo, tá? Posso colocar canela? Pode.
mas desde que a pessoa não tenha problemas aí de pressão alta para consumir a canela, porque ela realmente ela acelera o metabolismo, ela é anti-inflamatória, então, além disso também, ela pode dar dor de cabeça. Se você não tem, tudo bem, pode consumir. Se não, consome somente, né, o chá de cravo, tá? Todos os dias. Você pode fazer assim, você pode fazer até pegar lá uns 7 cravinhos ali, ferve uns 5 minutos, e daí você deixa na vasilha e você deixa ela como base, tá? 1 litro mais ou menos. Aí você vai tomar aquele chá, para quem não gosta, tem que acostumar ainda, você pega uma quantidade do copo, né, ali, põe um pouquinho e coloca um pouquinho de água normal. E você vai tomar aquele chá durante o dia, tá? Então, de 1 litro você vai tomar 3, vamos dizer assim, tá? Mas é muito importante tomar todos os dias. Porque enquanto você não mata as bactérias, enquanto você não mata os fungos, eles ficam ali. Eles ficam enraizando dentro do teu intestino. Eles enraizam, eles grudam ali no teu intestino. Se você não mata, olha o perigo. Um dos perigos, realmente, é que ele vai criando raízes, tá? Ele vai criando raízes dentro do intestino. Por isso que a gente precisa matar. E mesmo assim, você consumindo ainda, demora muito para você eliminar. Mas o ideal é que você já comece o quanto antes. Tá? Então perceba aí como é que tá a tua unha, quando você percebe que tua unha é muito quebradiça, que ela é fininha, né? Que ela tem aquelas uns desenhinhos assim, sabe? Umas deformações, já comece a tomar, tá? Também depois vocês podem me pedir lá no grupo que eu, em particular, que eu posso mandar realmente para vocês lá no grupo, tá? Então vamos lá. Outra coisa que nós estamos falando aqui sobre a microbiota, que ela está equilibrada, porque quando nós estamos equilibrados com a nossa microbiota, nós temos assim, é como se dentro da gente fosse fabricado um combustível de energia, tá? Nós temos muita energia. Inclusive, como eu faço jejum todos os dias, as pessoas falam assim, como assim? Como você treina em jejum? Mas eu me acostumei ao meu corpo, porque eu que mando no meu corpo. Não é ele que manda em mim. Eu preciso comer para treinar. Não, eu não preciso, porque eu me acostumei assim, eu que mando no meu corpo. Eu quero tirar esse excesso de, né, que eu tenho dentro aqui para liberar para eu ter energia. Então, eu não preciso consumir nada de carboidrato para eu ter energia. O meu corpo já consegue trabalhar ali, realmente fabricar o combustível que eu necessito para o meu dia, tá? E o nosso microbiota funcionando direitinho, eles produzem, né, ácidos graxos de cadeia curta. O que é isso? Tá? Vocês já ouviram falar do butirato? O que é o butirato? Ele é um combustível principal das células do nosso intestino, tá? Ele é produzido ali no nosso intestino grosso, tá? Esse butirato, como o nosso organismo produz, quando ele não produz, é porque ele está desregulado. Mas ele produzindo, ele vai trazer essa energia que a gente precisa. Esse butirato a gente pode consumir na manteiga, tá? Por exemplo, eu faço jejum de 16 horas. Nesse período de 12, chegando a 13 horas, 14 horas mais ou menos, eu tomo lá um café, que é Bulletproof, né? O café com óleo de soja. Opa, corta aí. Me perdi. Óleo de coco, tá? Uma colher de óleo de coco e uma colher de manteiga. O ideal é que seja ghee, tá? E você pode produzir em casa também. É muito fácil de fazer. Tá? Depois, na sequência, eu vou fazer uns vídeos aí ensinando a fazer, tá? Ela não é tão barata se você comprar, mas se você fizer, é muito melhor, porque a comprada é boa? Mas ela, querendo ou não, ela vai ter uma química ali para se manter mais tempo dentro nas prateleiras, né? Então, se você puder fazer em casa, dá um trabalhinho, mas ela dura bastante, tá? Então, você faz você coloca o seu café, uma colher de manteiga ali, ghee, e uma colher ou 1 ou 2 colheres de óleo de coco, e você bate com um mixerzinho assim. Não tem o mixer. Bate com a mão mesmo, deixa ela ficar dando umas espumadinhas assim, e você toma ali. E vai te dar uma saciedade muito boa. Você vai poder ficar mais 2 horas em jejum, sem precisar preciso terminar o jejum porque eu não aguento mais. Você pensa que vai ficar um tremedeira. Não fica. As pessoas que nunca fizeram jejum, elas têm esses questionamentos. Mas eu não consigo porque eu morro de fome. É só começar, tá? O ideal é que o iniciante, ele pode começar com 12 horas, tá? Vamos lá, eu mudei totalmente o assunto aqui da live, né? Mas é que a gente foi para esse caminho. O jejum, por exemplo, eu termino a última refeição minha é às 20 horas, tá? A última refeição. Aí, quando der 8 horas da manhã, já deu 12 horas, porque eu contabilizo as horas dormidas. Imagina que maravilha!
E daí, quando der meio-dia, olha quanto tempo já não deu. Então, eu não precisei tomar café da manhã. Mas se em todo caso eu tiver uma reunião, achar que a minha barriga vai roncar ali, tudo bem. Pode tomar café, tá? Tudo bem, você faz um jejum menor. Mas é bom fazer, dá um descanso para o teu organismo. Ah, mas Adriana, o nosso organismo é inteligente. Sim, o nosso organismo é inteligente, mas nós podemos dar um descanso para o nosso organismo. Eu não posso ficar toda hora enfiando comida. Porque foi nos falado há um tempo atrás que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. Gente, como assim? Né? Então, não precisa. Você não é atleta de alta performance. Se você for atleta de alta performance, ainda assim você vai ter que ter um especialista te cuidando. Tá? Então, você não morre de fome? É isso mesmo, é pensamento de gordo. Claro que não pode usar essa expressão assim, mas é verdade. É um pensamento de uma pessoa que não quer. Ah, eu não consigo. Hoje eu saí domingo, sábado eu saí da academia e encontrei uma menina. Ela não consegue emagrecer. Ela treina com personal. Ela não consegue emagrecer. Eu falei, você acompanha os conteúdos? Porque se você acompanhar e você fizer pelo mesmo jejum, você vai mudar a tua vida. Né? Se você faz um jejum e come uma alimentação mais saudável, uma dieta cetogênica, você coloca abacate na tua alimentação, você coloca castanha, lógico, tudo uma quantidade, né? Tudo assim, tudo no limite, né? Ah, eu vou comer um pacote de castanha só porque eu sei que é bom. Tem tudo aí uma quantidade, a gente não pode exagerar. Então, assim, você pode comer muita coisa nesse período, dessa janela de 8 horas. Né? E é interessante, inclusive, você comer maior quantidade de proteínas justamente para você aguentar as outras 16 horas no outro dia. Então, assim, quando você vê, Adriana, mas vamos lá, tem pessoas que falam para mim assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanta carne assim. Veja, porque as pessoas pensam que para ter uma quantidade de proteína no meu corpo, eu preciso consumir carne de primeira, que lá tá R$100. Veja só, a gente precisa entender sobre a quantidade de proteína, as proteínas necessárias que nós precisamos consumir dentro de um pedaço de bife ou uma carne específica. Porque não é, por exemplo, eu como 100 gramas de carne. Não é que porque você escolheu lá um bife lá de batinho lá, que ali tem 100 gramas de proteínas. Não. A quantidade de proteínas que nós vamos ter num determinado tipo de carne, por exemplo, fígado de galinha, né? Tem bastante proteína, fígado de boi, melhor ainda, tá? Então, tem muito mais proteína do que um bife, tá? Então, viu que você tem opções? Oi, tudo bem, Lene? Você tem opções mais baratas. Você pode comer até pé de galinha, a gente que não gosta, mas é o que tem maior quantidade ali de colágeno nos pés de galinha. Se você fizer bem feito ali, colocar um vinagre ali para derreter junto na pressão, você vai ter uma quantidade de... acabei de falar, esqueci agora. No organismo, você absorve tudo aquilo dentro do organismo. Eu não preciso me suplementar. Nós temos tudo isso. Outra coisa também que eu posso, no jejum, fazer a sopa de ossos, deixar pronta e no período ali da manhã, na hora que eu for fazer o desjejum, né, eu consumo ali uma coisa. Isso também é muito importante. Você vai fazer jejum, mas você também tem que saber o que consumir. Você gosta de fígado? Que bom, também gosto. Então, assim, o desjejum é mais importante do que todo o jejum, todo o tempo de se alimentar que você ficou. Então, você precisa consumir proteína. A primeira coisa, eu quero fazer o desjejum. A primeira coisa que você tem que consumir é a proteína. Depois, não é assim, eu coloco proteína no meu prato, banana, não. Por quê? Nós precisamos comer uma proteína primeiro, dá um tempo para depois eu comer um docezinho que eu quero, uma banana, uma batata doce, tá? Até porque foi nos ensinado que batata doce era o ideal, né, para atleta. É bom? É. Mas a gente consegue sim tirar energia da proteína, tá? Então lá, fígado de galinha, fígado de boi, moela também tem uma quantidade, tá? Eu falando do pés de galinha de colágeno, sopa de ossos, tá? A sopa de ossos também é muito boa de se fazer. Só que o ideal mesmo para você conseguir absorver a quantidade necessária ali da proteína daquela carne, daquele osso ali, né? É pelo menos você deixar fervendo umas 3, 4 horas. Se você tiver aí um fogão a lenha, melhor ainda deixar 6. Eu não tenho. Então, faça pelo menos umas 3 horas.
ao fazer, você coloca um vinagre ali, porque ele vai tirar toda aquela proteína daquele osso ali. E daí você pode guardar e consumir, né, durante o dia. Só que lógico, não se consome muito, né? Porque como é bem oleoso ali, né? Para não te dar uma dor de barriga. Então, assim, tem uma quantidade também. Tudo a gente tem que fazer o equilíbrio. E outra, eu não preciso também, de repente, todo dia fazer o jejum. Eu não quero fazer um jejum de 24 horas. Eu faço de 16 e 8. Ah, eu quero fazer um jejum mais longo. Tudo bem. Só que daí você tem que se preparar, né? No jejum você vai fazer aí, vai tomar um chá funcional, né? Um hibisco, dependendo qual a intenção que você quer, você pode tomar um chá de cavalinha, espinheira santa que é bom para o estômago também, tá? Então, assim, são várias opções que a gente tem. A gente só não faz porque a gente não quer, tá? Ah, daí tem gente que fala assim, André, mas eu trabalho o dia inteiro e como é que eu vou ficar em jejum? Você leva uma marmita, né? Aí as pessoas falam, me falaram da carne, que a carne é cara. Mas se você, veja, você não precisa mais encher a tua geladeira de coisa arada, batata e tal, e arroz e feijão. Não precisa muita coisa. Porque como se você vai fazer jejum, você vai consumir a proteína, vai te dar mais saciedade. Você não precisa de tanta coisa para você comer. Tá? Então, eu acho que vocês me entenderam em relação à nossa microbiota, quando ela está funcionando, quando ela está regulada, quando ela está em equilíbrio. E um detalhe importante da disbiose, aqui, que eu gosto muito de deixar bem claro, que a própria comunidade científica, ela debate esse termo, tá? Um artigo importante publicado numa revista, tá? Depois eu posso passar para vocês também, foi em 2017, tá? O Nature Biotechnology. Eles propõem que a gente, na hora que for explicar sobre a disbiose, a gente seja um pouco mais específico. Como assim? Até para as pessoas entenderem, né, de forma mais... que não basta só dizer disbiose, né? Porque as pessoas não entendem o que é essa palavra, né? Apareceu já há pouco tempo aí, né, essa palavra. Então, que é o quê? Eu, em vez de falar disbiose, posso falar assim, uma perda da diversidade intestinal, tá? Que é um crescimento de um grupo específico ali do nosso organismo, que onde essas bactérias ruins, esses vírus, né, vão começar a comer as bactérias boas, tá? Então, a disbiose hoje, ela pode ser falada assim, que é uma perda de diversidade. Mas é bom que você conheça os dois termos, tá? Os dois termos aí para você... Ah, minha diversidade está meio ruim, ou a microbiota, né, não está regulada, tá? Que nada mais é do que essa alteração funcional. As bactérias estão lá, mas elas estão trabalhando direito? Não, elas não estão porque uma está consumindo a outra ali, elas estão brigando ali, porque justamente pela alimentação que nós colocamos para dentro do nosso intestino, do nosso estômago, tá? Isso importa por quê? Porque muda na verdade, todo o tratamento, quando você vai descobrir que você tem isso dentro do organismo, tá? É como você chegar e dizer para o seu mecânico assim, meu carro está com um problema, tá, mas, e daí ele vai perguntar, mas qual é o problema? Motor, freio, né, câmbio, pneu, o que tem de problema? Se você não especificar, tá, ele não vai poder consertar, porque ele vai ficar mexendo em várias peças ali e às vezes você sabe o que é. Ah, eu senti uma dor de barriga. Ah, eu senti isso. Ah, eu tô sentindo tremedeira. Não sei o quê. Aí fica muito mais fácil do profissional conseguir consertar aquilo que está estragado. Tá, vamos lá, gente. Então, eu queria agradecer quem esteve comigo aqui. Foi muito bom, né? Acho que eu até falei um pouco a mais do que eu queria, tá? E eu vou postar esse vídeo lá no YouTube para vocês, tá? E amanhã a gente vai falar mais um pouquinho, né? Sobre o que causa a disbiose, né? E esse efeito dominó no nosso corpo, o que está causando, o que causa o que está causando, e esse efeito dominó, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando, tá bom? Eu vou colocar lá uma enquete no grupo, que a gente vai tentar fazer outros desafios. Ah, é legal, Sheila. E eu quero montar um desafio com vocês de 21 dias, tá? Quem tá comigo, eu espero que entre. Para quem não entrou no grupo, quiser entrar, só clicar no link da bio ali, que tem lá um contato para vocês entrar direto no nosso grupo aqui. Esse desafio eu pretendo começar quarta ou quinta-feira, e a gente já vai começar a pensar em fazer a desparasitação. Quem já quiser fazer, né? E já vem comigo que a gente vai fazer juntos aí. Um vai provocando o outro, tá bom? Obrigada, Eli. Obrigada, Mário, Sheila. Muito bom estar vocês estarem aqui comigo. Foi bem legal, tá? E beijo pra vocês. A gente se vê.